E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Rodrigo, professor de Física. Vamos aí para mais uma aula de Física 2. Nessa aula, eu vou resolver a terceira lista de exercícios referente ao segundo simulado. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. Aqui no cantinho direito, na parte de baixo desse vídeo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar por dentro do nosso canal e não vai perder essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Vamos à aula. O primeiro exercício fala o seguinte: uma esfera de massa ME e massa específica μe é mantida totalmente imersa em um líquido de massa específica μl, de forma que a distância entre seu ponto mais alto e a superfície livre do líquido é Hzão. Sabendo que μe é 4/5 de ml, considerando g a aceleração da gravidade local e desprezando a resistência do líquido, determine a. O diagrama de forças para a esfera. B. As equações de movimento para a esfera. C. A aceleração adquirida pela esfera. D. A velocidade da esfera ao atingir a superfície do líquido. E. O tempo decorrido do instante em que a esfera foi liberada até atingir a superfície. Bom, pessoal, aqui uma observação. Quando nós falamos de quando nós falamos de massa específica, essa massa específica vai ser a densidade da esfera, vai ser a densidade do corpo. Então, quando eu tiver a massa específica, eu vou estar falando da densidade. E mais ainda, a densidade da esfera é 4/5 da densidade do líquido, ou seja, a densidade da esfera é menor que a densidade do líquido. Aqui a gente vai ter uma ideia que a esfera, quando ela for é, colocada nesse líquido, como ela foi imersa aqui, imersa quer dizer que ela está dentro, totalmente dentro do líquido, a tendência da esfera é flutuar, ou seja, ela vai subir, pois a densidade da esfera é menor que a densidade do líquido. Então vamos resolver os itens A, B, C, D e E. O primeiro item ele pede o diagrama de forças. Como que a gente pode fazer o diagrama de forças? Primeiro, eu vou representar aqui a esfera como sendo um ponto, e aí eu vou representar dois vetores, um para cima e outro para baixo. Por que que eu tenho só esses dois vetores? Porque a esfera está livre de contato com superfície, então não tem força normal, não tem nenhum fio preso a ela, então não tem força de tração ou tensão, e não tem nenhuma mola presa a essa esfera, então não vai aparecer força elástica. As únicas forças que agem sobre a esfera vão ser a força peso, que sempre aponta para baixo, e o empuxo, que sempre aponta para cima. Então, esse é o diagrama de forças para essa esfera nessa situação. O item B, ele pede as equações de movimento para a esfera. Como que a gente pode escrever as equações de movimento? As equações de movimento, já que a esfera tem uma densidade menor que a densidade do líquido, a tendência é que ela irá subir, e se ela irá subir acelerando, e aí eu tenho um movimento uniformemente variado. As equações do movimento uniformemente variado são S igual a S0 mais V0 T mais meio de AT ao quadrado, em que S é a posição da esfera em função do tempo, a posição do objeto em função do tempo, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração do corpo e T é o tempo de movimento. Então, essa é uma equação de movimento para o movimento uniformemente variado. Uma equação que descreve o movimento é a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, onde esse V0 é a velocidade inicial, o V é a velocidade em função do tempo, A é a aceleração do corpo e T é o tempo de movimento. Temos ainda a equação Torricelli.
A equação Torricelli diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Percebam que essa equação ela não depende do tempo, ou seja, ela não depende da parte temporal. Então, como que a gente pode guardar a equação Torricelli, que é essa última equação? Quando o tempo não for dado, Torricelli é usado. Quando o tempo não for dado e nem pedido, Torricelli é usado. V é a velocidade do objeto, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e ΔS é o espaço percorrido, a distância percorrida. Então, eu vou aplicar essas três equações para essa nossa situação, para a esfera. Eu vou supor que a esfera parte do repouso. Se ela parte do repouso, a velocidade inicial vai ser zero. Então, aqui eu estou supondo a velocidade inicial igual a zero, ou seja, ela parte do repouso. Então, onde aparecer velocidade inicial aqui, eu vou substituir por zero. Então, essa parcela aqui some, vai ser zero. Aqui embaixo, zero. Aqui vai ser zero. E esse S0 eu vou jogar para a esquerda da igualdade, vai ficar S menos S0. E eu vou chamar de Y. Por que eu vou chamar de Y? Porque o movimento acontece no eixo vertical. Eu tenho aqui o meu eixo X e aqui eu tenho o meu eixo Y. Como o movimento da esfera ela vai subir, né, nesse líquido, o movimento acontece no eixo Y, então eu vou chamar esse ΔS, que é S menos S0, de Y. Então as equações de movimento são y igual a meio de AT quadrado, eu considerei o ΔS como sendo Y, velocidade inicial zero, então esse pedaço aqui dessa equação some, vai ficar só o último termo, que é meio de AT quadrado. A equação da velocidade, Vy igual a t, já que o V0 vai ser zero, estou considerando que a esfera parte do repouso. E usando a equação Torricelli, Vy quadrado é igual a 2AH. Aqui, o meu ΔS é a distância de onde a esfera está à superfície do líquido. Então, ela tem que percorrer essa distância H. Então, essas são as equações de movimento para a esfera. No item C, ele pede aceleração adquirida pela esfera. Eu posso usar o diagrama como base para escrever as equações da esfera. Do nosso diagrama, ó, eu tenho o meu empuxo para cima. E eu vou ter o peso para baixo. Eu vou considerar positivo de baixo para cima. Então, o eixo positivo aqui, o sentido positivo vai ser para cima. Tudo que estiver para cima, positivo. Para baixo, negativo. Antes da gente começar a resolver para achar a aceleração da esfera, eu vou considerar o seguinte. No enunciado, ele fala que a densidade da esfera é 4/5 da densidade do líquido. Ou seja, o meu 5 está dividindo, em vez da divisão, multiplicação. Então, eu vou jogar esse 5 para frente da densidade da esfera, multiplicando. Daí eu tenho que 4 vezes a densidade do líquido é igual a 5 vezes a densidade da esfera. O 4 está multiplicando, em vez da multiplicação, divisão. Então, aí eu chego na identidade, que é a densidade do líquido, a massa específica do líquido, é 5/4 da massa específica da esfera. Por que eu resolvi essa equação aqui? No enunciado foi me dado, foi fornecido essa identidade aqui. Por que eu manipulei e isolei a densidade do líquido aqui? Porque quando a gente escreve a equação do empuxo, lá vai aparecer a densidade do líquido e o volume do corpo. No caso, volume da esfera. Eu vou tentar escrever tudo em função da esfera, que vai ser densidade da esfera e volume da esfera. Olhando agora para o nosso diagrama e usando a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante tem que ser igual a massa vezes aceleração, a soma das forças tem que ser massa vezes aceleração, eu vou escrever a segunda lei da seguinte forma. Como o empuxo está para cima, ele fica positivo.
O peso está para baixo, ele fica negativo, então vai ser empuxo menos o peso igual a massa do corpo vezes a aceleração. Substituindo as equações, eu tenho que o empuxo a gente calcula fazendo dVg, que é a densidade do líquido, vezes o volume do corpo, que no caso é o volume da esfera, vezes a gravidade, menos m vezes g. M é a massa da esfera, g é a gravidade, a aceleração da gravidade. Então aqui a gente tem o peso e aqui nós temos a equação do empuxo. E que m vezes aceleração é o resultado da segunda lei de Newton. Olha só, perceba o seguinte. Aqui aparece a densidade do corpo. A densidade do corpo, ele me forneceu o que é o μL. Então, μL vezes VE vezes G, menos ME VG igual a ME vezes A. Reparem que aqui apareceu o volume da esfera. E aqui apareceu a densidade, a massa específica do líquido. Como que eu posso fazer aparecer aqui a densidade ou a massa específica da esfera? Eu tenho essa identidade aqui do lado. Ó. Eu sei que a massa específica da esfera, do líquido é 5/4 da massa específica da esfera. Então, vou pegar essa informação e vou jogar aqui, ó, vou substituir na massa específica do líquido. Daí, 5/4 da massa específica da esfera vezes o volume da esfera vezes a gravidade, menos a massa da esfera vezes a gravidade, é igual à massa da esfera vezes a aceleração. Reparem o seguinte, agora eu tenho a equação do empuxo escrita em função do meu corpo, que é a esfera. Mais ainda, quando a gente faz a densidade vezes o volume, eu posso lembrar que a equação da densidade. A densidade a gente calcula fazendo a razão entre a massa e o volume. Ou seja, a densidade é massa dividido pelo volume. O volume está dividindo, inversa divisão, multiplicação. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, massa é densidade vezes volume. Massa é densidade vezes volume. E é justamente isso que aparece aqui na equação. A densidade da esfera, a massa específica da esfera, vezes o volume da esfera, isso vai ser a massa da esfera. Essa é a razão pela qual eu transformei esse cara aqui, que é a densidade do líquido, em densidade da esfera. Por isso que no início eu fiz essa transformação aqui. Tudo bem? Então, onde aparece massa específica da esfera vezes o volume da esfera, eu vou substituir pela massa da esfera, porque massa é densidade vezes volume. E é isso que aparece aqui. Bom, então fazendo essa substituição, 5/4 da massa da esfera vezes a gravidade, menos a massa da esfera vezes a gravidade, é igual a massa da esfera vezes a aceleração. Aqui percebam o seguinte, eu tenho massa da esfera vezes a gravidade, massa da esfera vezes a gravidade, eu posso juntar esses dois termos. Como que eu posso fazer essa subtração? Eu tenho denominadores diferentes, aqui a gente poderia fazer um MMC, mas aqui, na frente desse menos ME vezes G, eu posso escrever um 1, e esse 1 eu posso escrever de forma diferente, como sendo 4 sobre 4. Pois 4 dividido por 4 é 1. Então, não alterei o valor desse produto. E percebam que agora eu tenho o mesmo denominador nos dois termos, 4 e 4. Então, agora é basicamente eu subtrair os numeradores, que são 5 e 4. Então, se eu fizer 5 menos 4, dá 1. E como aparece a massa em todos os termos, eu posso cortar essa massa, ME, ME com ME. Daí eu vou ter 5/4 de G menos G igual a A. Daí, fazendo a subtração, aqui novamente eu tenho 4 sobre 4. Eles estão no mesmo denominador, eles têm o mesmo denominador. 5 menos 4 dá 1. Então, a aceleração vai ser 1/4 da aceleração da gravidade. Então, essa vai ser, pessoal, a aceleração adquirida pela esfera. No item D, ele pede a velocidade da esfera ao atingir a superfície do líquido.
Como que a gente pode calcular a velocidade da esfera ao atingir a superfície do líquido? A gente pode usar a equação de movimento que não depende do tempo, que é a equação Torricelli, que é v quadrado, vy quadrado é igual a 2ah. Esse h aqui, ele já apareceu como sendo a distância percorrida, né, pela esfera, aquele ΔS. E agora, o que vai mudar aqui na equação que a gente vai resolver, no lugar desse a, vai aparecer a aceleração da esfera que a gente encontrou no item anterior. Então, substituindo essa aceleração, eu vou ter que vy quadrado é igual a 2 vezes 1/4 de g vezes h. Olha só, eu posso simplificar aqui, corto esse 2 com 4, vai sobrar o 2 aqui no denominador. Então, aí eu vou ter que vy quadrado é meio de gh. Eu tenho o expoente 2 aqui, eu posso tirar esse expoente 2 jogando a raiz para o outro lado. Muito bem, aluno esperto. Então, posso jogar a raiz e eu vou ter que a velocidade da esfera ao atingir a superfície do líquido vai ser meio, raiz de meio, GH. Raiz de meio, GHzão. Então, essa é a velocidade com que a esfera atinge a superfície do líquido. No item E, ele pede o tempo decorrido do instante em que a esfera foi liberada até atingir a superfície. Então, ele quer saber o tempo que ela leva de onde ela está até atingir a superfície. Novamente, eu posso usar aqui a equação de movimento. Posso usar y igual a meio de at quadrado. Como ele quer o tempo que ela leva do ponto em que ela está até a superfície, nós sabemos que a distância y vale hzão. Então, é só substituir essas informações e calcular o tempo. Daí, substituindo, nós vamos ter o seguinte: hzão é igual a meio de 1/4 g vezes t quadrado. Posso multiplicar aqui os denominadores. 2 vezes 4 é 8. Então, eu vou ter que hzão vai ser 1/8 de gt quadrado. Agora, esse 8 está dividindo, ele vai passar multiplicando. O meu g está multiplicando o t quadrado, inversa a multiplicação. Muito bem, aluno esperto, é a divisão. Então, eu vou ter que t ao quadrado vai ser igual a 8hzão sobre g. Eu posso tirar esse expoente 2 jogando a raiz para a direita da igualdade. Então, eu vou ter que o tempo que a esfera leva para atingir a superfície do líquido vai ser raiz quadrada de 8hzão sobre g. Esse é o tempo que a esfera leva para chegar até a superfície do líquido. Beleza? Bom, antes da gente passar para o exercício 2, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Bora para o exercício 2. O exercício 2 ele fala o seguinte: considere uma prensa hidráulica conforme indicado na figura a seguir. Então, tem aqui uma prensa hidráulica, tem 3 blocos M1, M2 e M3, 3 corpos M1, M2 e M3. Considerando a compreensibilidade do líquido desprezível, as áreas das secções transversais dos tubos verticais, 1, 2 e 3, são A1, A2 e A3, em que A2 é igual a 2 vezes A1 e A3 é igual a 1,5 A2. Colocando-se uma massa M1 sobre o pistão do tubo 1 e considerando G a aceleração da gravidade, quais deverão ser as massas colocadas nos pistões dos tubos 2 e 3 para que o sistema permaneça em equilíbrio na posição indicada? Então, ele colocou aqui duas massas M2 e M3 e ele quer que a massa M1 fique em equilíbrio. Bora resolver essa questão iniciando com o diagrama de forças. Para a massa M1, nós vamos ter ali duas forças. A força peso da massa M1 e para cima eu vou ter uma força 1 que a plataforma exerce sobre essa massa. Na massa 2, eu vou ter o peso da massa 2 para baixo e eu vou ter a força que a plataforma faz na massa M2, que eu vou chamar de F2. Essas forças F1 e F2, vocês podem considerar como sendo as forças normais, tudo bem? Que são as forças de contato das massas com as superfícies.
E agora, por fim, fazendo o diagrama para a massa M3, eu vou ter aqui o peso da massa M3 para baixo, que eu vou chamar de P3, e a força F3, que é a força da superfície na massa M3, que pode ser considerada também a força normal. Lembrando que, para a gente calcular o peso de um objeto vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, como nós vimos no exercício anterior. E mais ainda, na condição de equilíbrio, se eu somar essas forças, por exemplo, para a primeira massa, se eu somar as forças F1 com P1, essa soma tem que ser zero, porque a gente tem um sistema em equilíbrio. Daí a gente conclui que a força F1 vai ter que ser igual ao peso 1. E assim a gente conclui também, olhando os outros diagramas, que a força F2 vai ser igual ao peso 2, para o sistema estar em equilíbrio, e a força F3 vai ter que ser igual ao peso P3. Daí a gente tem que F2 vai ter que ser igual ao peso 2, e que a F3, a força F3, vai ter que ser igual ao peso 3 para o sistema ficar em equilíbrio, ficar tudo paradinho. Então, vamos resolver o exercício da seguinte forma. Eu sei que a força que eu faço em um ponto desse fluido, desse líquido, ela se propaga por igual, segundo o teorema de Pascal. Então, a pressão em um vai ser igual à pressão em 2. Mas lembrando que quando a gente tem uma superfície, uma área, eu posso calcular a pressão, a expressão para o cálculo da pressão vai ser força dividido pela área. Então, pressão é força sobre a área. Então, substituindo a pressão 1 e pressão 2 por força sobre a área, eu vou ter que P1 sobre A1 vai ser igual a P2 sobre A2. Só que ele fala no enunciado que o meu A2 é 2 vezes A1. E eu vou substituir o peso pela equação do peso, que é massa vezes a gravidade. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, que M1G1 sobre A1 vai ser igual a M2G2 sobre A2. O que eu posso fazer aqui? Como aparece G dos dois lados, eu posso cortar esse G com esse G. Aparece A1 dos dois lados, eu posso cortar esse A1 com A1. E aí nós vamos ter o seguinte, que M1 vai ser igual a M2 por 2. O 2 está dividindo, inverso da divisão, multiplicação. Então, nós vamos ter que M2 vai ter que ser igual a 2 vezes M1. Esse é o valor da massa M2 para deixar o bloco, a massa M1 em equilíbrio. Mas ainda a gente tem a massa 3. Como que a gente pode resolver para a massa 3? Podemos resolver para a massa 3 usando a mesma ideia. Nós vamos ter que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 3, usando a equação da pressão, que é força sobre a área, e aqui a força vai ser a força-peso, porque o sistema está em equilíbrio. Então, eu vou ter que P1 sobre A1 vai ser igual a P3 sobre A3. Substituindo a equação do peso, que peso é massa vezes aceleração da gravidade. E no enunciado, ele falou que o A3 é 1,5 A2. Então, eu vou ter que M1G1 sobre A1 vai ser igual a M3G sobre 1,5 A2. Como aparece G dos dois lados, aqui a gente já pode detonar esses caras. Então, eu mato G com G. E eu sei que o A2 é 2 vezes o A1. Daí, substituindo A2 igual a 2 vezes A1, nós vamos ter o seguinte, M1 sobre A1 igual a M3 sobre 1,5 vezes 2 vezes A1. 1,5 vezes 2 vezes A1 vai ser 3A1. Então, aqui eu tenho M1 sobre A1 igual a M3 sobre 3 vezes A1. Como aparece A1 nos dois termos, dos dois lados dos denominadores,
eu posso cortar esse A1 com esse A1. Eu vou ter que M1 vai ser igual a M3 sobre 3. O 3 está dividindo, inversa divisão, multiplicação. Então, eu passo esse 3 multiplicando, eu vou ter que M3 é igual a 3 vezes M1. Então, para minha massa M1 ficar em equilíbrio, a minha massa M2 tem que ser 2 vezes M1 e a massa M3 tem que ser 3 vezes a massa M1. Tudo bem? Beleza? Só para relembrar, essa expressão da pressão, P igual a força, no caso, o módulo da força dividido pela área, nós podemos calcular a pressão dessa forma quando nós tivermos uma área de contato e um peso dessa área de contato sobre uma superfície. No caso aqui, a gente tinha as massas e as plataformas de áreas distintas, né, especificadas. Agora, a outra expressão para pressão, que é P, pressão, igual a pressão atmosférica mais densidade do líquido vezes gravidade do líquido vezes a profundidade do ponto que a gente está querendo medir a pressão dentro daquele líquido, essa expressão aqui eu vou usar quando eu estiver um recipiente contendo um líquido e eu não vou ter a área de contato, eu só vou ter aqui especificada. Eu só vou ter aqui a pressão dentro de um líquido. Por exemplo, se eu tiver aqui um reservatório e aqui eu colocar água, um reservatório aberto, eu colocar água, eu posso calcular a pressão aqui no fundo desse reservatório fazendo o seguinte: a pressão no fundo desse reservatório vai ser a pressão atmosférica, que é o nosso P ATM, mais a densidade da água, que é dada, vezes a gravidade, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura, que é a profundidade desse ponto. No caso, pode ser a altura de água nesse reservatório. Então, eu vou usar essa expressão aqui de baixo quando eu tiver um recipiente contendo um líquido. Essa expressão aqui de cima para a pressão, eu vou usar quando eu tiver um objeto sobre uma superfície, daí tem uma área de contato, e o F vai ser o peso daquele objeto. Bom, espero que tenha entendido. Por hoje é só. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!